Olá, família! Sejam todos muito bem-vindos a este nosso espaço de fé e reflexão. Hoje quero compartilhar algo poderoso que Deus colocou na nossa igreja. Uma palavra profética para o ano de 2026, fundamentada em Isaías, capítulo 54. Este capítulo é uma promessa de Deus para o seu povo. E eu creio que é uma palavra viva para nós hoje. Vamos nos preparar para um ano de fé e expansão, um ano para cantar, crer e avançar. Isaías 54 começa com uma ordem surpreendente. Cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, rompa em cântico, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto. Essa imagem é muito forte. A mulher estéril, na cultura da época, era vista como alguém sem futuro, sem esperança, mas Deus a chama para cantar, para celebrar, antes mesmo de ver o milagre. Isso nos ensina uma lição fundamental sobre a fé. A nossa alegria e o nosso louvor não podem depender das circunstâncias. A verdadeira fé celebra a promessa antes mesmo da sua concretização. Talvez você se sinta assim hoje, estéril em alguma área da sua vida. Pode ser na sua vida financeira, nos seus relacionamentos, na sua saúde, nos seus sonhos. Você olha ao redor e só vê terra seca, impossibilidades. Você tem orado, tem buscado, mas parece que nada acontece. A palavra de Deus para você é: cante, comece a louvar agora mesmo. Troque o lamento pela adoração, porque o seu louvor é uma arma espiritual que quebra as barreiras da incredulidade e abre os céus sobre a sua vida. Quando você canta, você está declarando que o seu Deus é maior do que o seu problema. Você está ativando a sua fé. O versículo continua dizendo que mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Isso é uma promessa de multiplicação extraordinária. Deus está dizendo que onde havia esterilidade, haverá uma abundância tão grande que vai superar todas as expectativas. O que parecia ser o fim, Deus transformará em um novo começo, cheio de vida e de frutos. 2026 será um ano para vermos Deus reverter situações de perda e nos dar em dobro. Onde você semeou com lágrimas, você colherá com alegria. Prepare-se para uma colheita abundante. E então vem a segunda ordem de Deus no versículo 2. Alargue o lugar da sua tenda. Estenda bem as cortinas da sua habitação. Não o impeça. Alongue as suas cordas e firme bem as suas estacas. O que isso significa para nós hoje? Significa que precisamos nos preparar para o crescimento que Deus vai nos dar. Alargar a tenda é expandir a nossa visão. É parar de pensar pequeno. Muitas vezes, nós mesmos limitamos o que Deus pode fazer em nossa vida por causa da nossa mentalidade de escassez. Pedimos pouco, sonhamos pouco, esperamos pouco. Deus está nos chamando a sonhar os sonhos dele, a ter uma visão que vá além da nossa capacidade natural. Alongue as cordas, firme as estacas. Isso fala de planejamento, de preparação, de estruturação. A fé não é passiva, a fé age. Se você crê que Deus vai expandir a sua empresa, comece a se preparar para isso. Coloque tudo no papel. Estude e planeje. Se você crê que Deus vai restaurar
a sua família, comece a agir com mais amor, mais perdão, mais paciência. Firme as estacas da sua fé na palavra de Deus e na oração. Construa uma base sólida para que quando a bênção chegar, você esteja pronto para receber e administrá-la. Não tenha medo de dar passos de fé. Muitas vezes, o medo nos paralisa. O medo do fracasso. O medo do que os outros vão pensar. O medo do desconhecido. Mas o versículo 4 nos encoraja. Não tema, porque você não será envergonhada. Não se envergonhe, porque você não será humilhada. Você se esquecerá da vergonha da sua mocidade e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Deus está nos garantindo que, quando caminhamos debaixo da sua direção, Ele nos protege e nos honra. A vergonha do passado não vai mais definir o seu futuro. As falhas, os erros, as decepções que te marcaram serão apagados pela graça de Deus. Ele está escrevendo uma nova história para você. Uma história de honra e de vitória. Deus nos chama a avançar com coragem, crendo que Ele está no controle. Avançar significa sair da zona de conforto. Significa deixar para trás as desculpas e a procrastinação. Significa tomar decisões que talvez sejam difíceis, mas que estão alinhadas com a vontade de Deus. O ano de 2026 será um tempo para avançar, para conquistar novos territórios na sua vida espiritual, ministerial, pessoal e profissional. Não fique parado esperando as coisas acontecerem. Mova-se na direção da promessa. É importante entender que Deus cumpre as suas promessas no tempo certo. Muitas vezes nós ficamos ansiosos, queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito e no nosso tempo. Mas o tempo de Deus é perfeito. Em Isaías 54, Deus fala de um momento de ira, um breve abandono. Mas logo em seguida, Ele promete uma compaixão eterna. O versículo 8 diz: "Num impulso de indignação, escondi de você, por um momento, o meu rosto, mas com amor eterno, terei compaixão de você." Talvez você tenha passado por um tempo de silêncio, um tempo em que parecia que Deus estava distante, mas entenda, o silêncio de Deus não é a ausência de Deus. Ele está trabalhando nos bastidores. Ele está preparando o cenário para o seu milagre. Cada dificuldade, cada provação, cada lágrima faz parte de um processo de amadurecimento e fortalecimento da sua fé. Confie no processo. Confie no tempo de Deus. Ele nunca se atrasa e nunca falha. Quando o tempo dele chegar, a sua bênção virá de forma completa e perfeita. E a garantia da fidelidade de Deus é selada com uma aliança de paz. Nos versículos 9 e 10. Deus compara a sua aliança conosco com a aliança que fez com Noé, assim como ele prometeu nunca mais inundar a terra. Ele promete: embora os montes se movam e as colinas sejam abaladas, o meu amor leal por você não se moverá, nem a minha aliança de paz será abalada. Que promessa poderosa! Tudo ao nosso redor pode mudar. As circunstâncias podem ser instáveis. O mundo pode estar em crise, mas o amor de Deus e a sua aliança de paz conosco são inabaláveis. Essa é a nossa segurança. A nossa esperança não está baseada em coisas passageiras, mas na natureza imutável do nosso Deus.
Ele é fiel, Ele é bom e Ele cumpre o que promete. Por isso, em 2026, podemos descansar nessa verdade. Mesmo em meio às tempestades, podemos ter paz, porque sabemos que aquele que prometeu é fiel para cumprir. A sua paz vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Para encerrar, Isaías 54 termina com uma promessa de proteção e vindicação. Os versículos finais, especialmente o 17, são uma declaração de guerra contra todo o mal que se levanta contra nós. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusa. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que lhes faço, declara o Senhor. Em 2026, ao avançar e expandir, o inimigo certamente tentará se levantar contra você. Ele usará palavras de acusação, circunstâncias adversas, pessoas para te desanimar. Mas a palavra de Deus é clara. Nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Deus é o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso defensor. Ele mesmo nos justifica e nos defende. Quando as acusações vierem, lembre-se de quem você é em Cristo. Você é filho amado, servo do Senhor, e a sua justiça vem dele. Portanto, vamos nos apropriar dessa palavra para 2026. Um ano para cantar, mesmo antes de ver o milagre. Um ano para crer na multiplicação e alargar a nossa visão. Um ano para avançar com coragem, deixando para trás o medo e a vergonha do passado. Um ano para confiar no tempo perfeito de Deus, sabendo que sua aliança de paz é inabalável. E um ano para descansar na proteção divina, pois nenhuma arma contra nós prevalecerá. Comece hoje a profetizar sobre o seu ano de 2026. Comece a declarar as promessas de Isaías 54 sobre a sua vida, sua família, seu ministério, seus negócios. Prepare o seu coração, prepare a sua mente. Prepare-se para o maior ano de expansão que você já viveu. O Senhor está conosco. Eu quero orar com você agora. Feche os seus olhos onde você estiver. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta palavra poderosa de Isaías 54. Nós a recebemos em nossos corações pela fé como uma promessa para o ano de 2026. Nós declaramos que será um ano de expansão, um ano em que cantaremos as tuas maravilhas. Nós decidimos alargar o lugar da nossa tenda, sonhar os teus sonhos e avançar com coragem. Perdoa-nos por todas as vezes que duvidamos ou limitamos o teu poder. Nós confiamos no teu tempo perfeito e na tua aliança de paz. E declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá, porque tu és o nosso defensor. Prepara-nos, Senhor, para tudo o que tu tens para nós. Em nome de Jesus. Amém. Que essa palavra abençoe profundamente a sua vida. Se você foi tocado por esta mensagem, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir. Deixe o seu comentário dizendo 2026 será um som alegre. Vamos juntos criar uma corrente de fé. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas mensagens. Muito obrigado
por estar aqui. Fique na paz e até a próxima.